Olá, meu nome é professor Sérgio e a minha ideia agora nesse vídeo é contar um pouquinho daquilo que eu fiz com os meus orientandos no nosso grupo de pesquisa intitulado A Sociedade da Informação e as Novas Tecnologias Aplicadas ao Marketing de Varejo. Então, o que nós fizemos ao longo desse ano de 2020? Então, a primeira parte do nosso trabalho, né, foi aí tá os meus dados, né, professor Sérgio, né? Então, o que nós fizemos, né? O primeiro semestre, em especial, nós trabalhamos um pouquinho mais do referencial teórico. Nós trabalhamos aí os conceitos da sociedade da informação, revolução industrial, as principais peculiaridades dessa revolução digital, né? Também conhecida como Revolução Industrial 4.0, que promoveu uma série de transformações na nossa sociedade, como a desmaterialização dos objetos, uma intensificação das trocas, né, de informação entre os diversos stakeholders. E eu uso como exemplo, para mostrar isso para os colegas, como é que funcionava o escritório de contabilidade ou um banco lá nos anos 80 e 90 e como é que eles funcionam hoje em dia. Então, você percebe claramente, né, a entrada dessas novas tecnologias dentro desses processos, né? Em paralelo, aqui é bacana nós destacarmos, né, quer dizer, hoje você percebe a sociedade da informação fortemente vinculada às chamadas novas tecnologias digitais da informação e da comunicação, as chamadas NTDICs. É interessante porque todos esses autores, Manuel Castells, o Logichini, o Pierre Levy, o que eles dizem para a gente? Que mais importante do que estudar a tecnologia em si é estudar os desdobramentos dessas novas tecnologias no nosso dia a dia, né? Então, a partir disso, o que nós percebemos nos estudos com os meus orientandos? Né? Que hoje há uma necessidade de você entender, não é, as aplicações práticas dessas novas tecnologias, principalmente porque hoje, em decorrência do próprio fenômeno da globalização e da internacionalização, nós vivemos aí um processo de incremento crescente nos níveis de competitividade. Tanto que o professor Michael Hite destaca nas suas obras, né? Quer dizer, hoje nós viveríamos de uma arena global de competição, né? De tal maneira que todas as empresas, em maior ou menor grau, competem contra todas. Então, a consequência disso é que o mundo mudou e há uma necessidade hoje de você enxergar a inovação não mais como um diferencial, mas como uma necessidade constante por parte das organizações. E o nosso desafio consiste no quê? Como é que nós aqui no Brasil, nós gestores, temos que incorporar essas novas tecnologias, né, em especial, como eu estava destacando no início, essa questão da digitalização, né, da intensificação das trocas de informação entre os diversos stakeholders, sem que, logicamente, as nossas empresas percam a nossa essência, até porque a nossa cultura organizacional, logicamente, é diferente da cultura encontrada em outros países. Né? A partir disso, o que nós fizemos, né? A grande inquietação que nós temos hoje é o seguinte: então, o que vai acontecer daqui para frente com o PDV físico? Né? A loja, né, tradicional que nós conhecemos, ela vai deixar de existir? Ela vai sofrer algum tipo de transformação? Então, para que a gente conseguisse responder essa inquietação, nós fomos em busca de dados, em busca de informações. Nós trabalhamos aí com dados do Nielsen, né, do Elite, e nós percebemos o seguinte, que desde o ano de 2011, o comércio eletrônico no Brasil, ele tem crescido de maneira bastante robusta. Crescimento esse que se manteve de maneira bastante intensa, né, no ano de 2019. Então, como os colegas podem perceber aqui pelo gráfico, né, mesmo aqui em 2019, né, agora em 2020 a gente não tem os dados, mas tudo leva a crer que esse crescimento pelo menos se manteve constante, né? Então é bom a gente sempre reforçar isso, né? Só que o porém, do dado interessante que a gente gosta de destacar nos estudos vem agora, porque a situação que a gente pergunta é o seguinte: então, a gente tem que migrar por completo o e-commerce, né? As lojas físicas, o varejo tradicional, ele vai deixar de existir aqui no curto, quem sabe no médio prazo no Brasil? E a resposta é não. E por que isso, né? Como os colegas podem observar aqui, hoje em dia, apenas em média 4,8 das relações comerciais se dão de maneira única e tão somente no ambiente virtual. Ou seja, 95% das nossas trocas comerciais se dão ou através de modalidades híbridas, ou seja, você tem uma mescla de ações on e de offline, e ou, né, como é mais comum, né, que boa parte das pessoas opta aqui no Brasil por trabalhar o processo 100% offline, ou seja, primando, né, por uma relação comercial mais tradicional, em alguns casos até mais conservadora. Né? Então, o que a gente destaca é isso, quer dizer, mesmo com esse crescimento, né, você percebe que ele é muito pequeno, perto do volume total de
transações que acontecem em um país como o nosso, e isso leva a crer que, por mais que nós tenhamos tido, né, essa evolução nos últimos tempos, o varejo tradicional vai se manter aí para os próximos anos aí, firme e forte, como brinco lá com os meus orientantes, né? Quer dizer, a ideia de que as lojas físicas iriam deixar de existir e todo mundo migraria por completo aí para as práticas de e-commerce, ela acabou se revelando aí uma grande falácia. E a partir em especial lá do mês de agosto, setembro, né, já visando lá a apresentação no Speak, né, que nós fizemos o quê? Nós trabalhamos um case concreto, né, que é o case do Magazine Luiza. A nossa proposta original era trabalhar um case aqui da cidade de Curitiba, mas em decorrência da pandemia e pela dificuldade de locomoção, de reunião, a gente acabou optando por esse case de abrangência aí nacional. O que nós destacamos desse case é que, graças à genialidade em especial, né, da Luiza Trajano e de outros gestores lá do Magazine Luiza, essa organização, diferentemente lá das Casas Bahia, conseguiu fazer de maneira muito efetiva essa transição do ambiente offline, né, 100% offline, para o ambiente online, né, como eu estava caracterizando no início do referencial teórico, e isso deu um outro diferencial muito importante, porque eles não perderam a sua essência, que era pautada fortemente na questão do bom atendimento. E a cereja do bolo, como eu sempre brinco, foi a consolidação dessa gimmick, né, que é uma personagem, que é o mascote, que é a Magalu, e que não só fortaleceu o posicionamento de marca, como também serviu, né, como brand voice, como emissária, né, das mensagens que a Magazine Luiza quer passar para os seus diversos stakeholders. Então, esses foram os nossos estudos agora feitos no ano de 2020, e a nossa proposta agora, ainda dando tudo certo, né, o grupo, né, mantendo as atividades para o ano de 2021, nós consigamos aí, de uma maneira, né, a partir do referencial teórico que nós coletamos, né, que já está com essa parte bem estruturadinha, que nós façamos estudos, quem sabe, né, com o fim da pandemia, aqui em empresas aqui da cidade de Curitiba ou outras empresas aqui da região sul, para que nós tenhamos uma visão mais próxima da realidade local, realidade essa que o nosso aluno, uma vez estando formado, ou mesmo na condição de estagiário, vai acabar não é enfrentando, né? Então, a ideia seria essa, né? A gente vai tentar, né, manter aí o estudo para os próximos anos, até porque a gente pode observar, né, os alunos aí, na modéstia à parte, gostaram bastante, né, desse tipo de estudo, até porque ele trabalha muitos temas assim bastante contemporâneos e que o aluno se sente à vontade em pesquisar. Tá bom, meus amigos? Obrigado pela gentileza de vocês todos. Um forte abraço.